Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui pro episódio de NFL, um de 2 episódios que eu tô postando nessa madrugada da quarta-feira de cinzas pra quinta-feira. O outro episódio é sobre NBA, mas é imperdível pra você, fã de futebol americano, eu e o Matheus Dias, o @BrooklynGuy2021, os principais perfis de NBA no Twitter. A gente fez um resumo da temporada da NBA até esse momento. Pra você que agora que passou o Super Bowl, quer voltar o seu foco pro basquete, quer mudar a chavinha, acompanhar a temporada que já está na segunda metade, teremos Jogo das Estrelas no próximo final de semana, então imperdível para você mergulhar na NBA. No programa de hoje falaremos sobre o Super Bowl 58, alguns pontos que faltam a gente analisar aí nessa partida e alguns pontos que depois que eu gravei o programa, nos dias seguintes, eu vi que repercutiram um pouco mais do que eu repercuti no programa, e eu tenho algumas opiniões, eu vou debater sobre elas aqui, falar também sobre o futuro do San Francisco 49ers, o futuro do Kansas City Chiefs e passar pelos principais favoritos ao título na próxima temporada, porque eu acho que é bem divertido olhar nesse momento. Já tem odds, por exemplo, para campeão lá no Bodog, e olhar ali os times que pintam como principais. A gente sempre sabe que vai ter time que vai decepcionar daquele grupo, vai ter time que vai se inserir naquele grupo, mas é uma boa primeira discussão que eu terei com meu amigo Felipe Lawrence, jornalista do Valor Econômico, que comanda o perfil @o quarterback. Felipe, curtiu o Super Bowl? Eu curti bastante, Gabriel. Tava numa companhia bem boa lá no NFL em Brasa, foi um evento bem legal e foi um jogo muito bom. Prorrogação, né, um jogo disputado até o fim. Teve erros dos dois times que acabaram custando, no fim das contas acabou custando a vitória dos 49ers, mas foi um jogo muito bom. Verdade, o primeiro tempo foi chato. Acho que não tem outro jeito como todo Super Bowl, né? Todo Super Bowl o primeiro tempo é chato. Todo Super Bowl o primeiro quarto é chato. Não necessariamente o segundo quarto. Mas o segundo tempo foi espetacular, foi muito emocionante. A prorrogação foi incrível e no geral acho que tá lá em cima com os melhores Super Bowls dos últimos anos. Vamos tocar alguns dos pontos dessa partida específicos. O primeiro que me surpreendeu o quão discutido é a decisão do Kyle Shanahan de começar com a bola na prorrogação. Eles ganham o cara ou coroa e decidem ficar com a bola e atacar primeiro. Eles, claro, chutaram um field goal e depois o Kansas City Chiefs conseguiu o touchdown e venceu o jogo. Muita gente criticando o Kyle Shanahan. Eu, sinceramente, eu acho que as críticas são muito levando em conta o resultado, pra ser bem sincero, porque é um negócio novo, essa nova regra, e eu não acho que tem uma resposta definitiva, sinceramente, porque você faz o touchdown ali, você coloca uma pressão gigantesca no adversário, né, e tudo bem, você consegue field goal, você já tem a sua defesa em campo pra tentar segurar ali, segurar um field goal e conseguir ter mais uma posse de bola ou forçar ali uma conversão de quarta descida que não seja bem sucedida. Eu vi alguns caras de analytics falando que não tem dados suficientes para defender um sentimento forte por um lado ou pelo outro, e foi o que eu pensei na hora, né? Tanto que eu nem falei tanto no podcast, porque eu não achei que seria uma decisão tão polêmica assim. Eu sinceramente não sei qual a sua opinião, Felipe, a gente não conversou sobre isso nem offline. Eu não acho que foi assim, um grande erro do Kyle Shanahan. Eu acho que até seguindo em frente, se esse cenário se repetir, até acho que o time que ganhar o cara coroa vai pedir pra começar com a bola. Mas eu não vejo uma grande vantagem pra um lado ou pro outro. O que você acha? Eu também acho que não. Acho que tá tendo uma repercussão muito maior do que realmente foi, porque considerando aquela situação de jogo, a defesa do 49ers estava jogando bem. Então acho que se você começa jogando no ataque, você consegue fazer o field goal e a defesa estava jogando bem, você dá confiança na defesa que vai conseguir parar o ataque do Kansas City Chiefs.
Então acho que você não foi uma decisão horrorosa, não foi uma decisão completamente fora da realidade que o Kyle Shanahan tomou. E bem como você disse, como é uma regra nova e você tem uma amostra muito pequena, porque você não tem. Essa daqui foi a primeira prorrogação dos playoffs desse ano. Você tem pouquíssimas prorrogações nos playoffs, porque é difícil você chegar no empatado no fim do jogo nos playoffs, porque a característica do jogo dos playoffs é diferente do jogo de temporada regular. Então, você não vai ter uma situação, você não vai ter um corpo de exemplo para saber como que vai ser, se é melhor começar na defesa, se é melhor começar no ataque. Você não pode tomar o exemplo da temporada regular, porque a prorrogação da temporada regular é diferente, né? A campanha do touchdown acaba e é de 10 minutos, então assim, é totalmente diferente a filosofia que você aplica na prorrogação. Então, eu acho que não foi uma decisão horrível. Acho que as pessoas estão exatamente o que você disse. As pessoas estão pegando muito essa visão retrospectiva, né? Qual foi o resultado final do jogo, para aplicar o que realmente aconteceu. Mas eu não vejo que foi uma decisão ruim, não. Acho que foi uma decisão que, naquele contexto lá do jogo, acho que fez bastante sentido. Tanto que lá na hora que eu estava assistindo lá no evento, ninguém reclamou, ninguém achou ruim a decisão, ninguém achou que foi uma decisão horrível, porque realmente não era uma decisão que pega, né, que realmente mudaria muita coisa na minha visão. Concordo, né? E teve a questão também da regra da prorrogação não acabar enquanto o drive não acaba, né? E pegou todo mundo de surpresa, e eu vou ser bem sincero, eu não sabia. Não sabia que tinha a questão do tempo, só que eu tava assistindo o feed... Não é o feed principal dos Estados Unidos, né? É o feed internacional, se eu não me engano. Não sei se tem uma transmissão específica pra NFL Network lá nos Estados Unidos, mas eu sei que não era era o Ian Eagle e o Charles Davis, que eu acho que é um feed internacional. E logo eles cantaram essa bola que a prorrogação não acabaria, né? Com o relógio. Tanto que o relógio em si é meio inútil, né? Pra prorrogação desse cenário, né? Só que a transmissão no Brasil foi pega, o pessoal não sabia, até o Guilherme Cohen, né, que é o comentarista de arbitragem, explicar, mostra a preparação do Guilherme e tal, foi um excelente... o cara tava com tudo na ponta da língua, como é o trabalho dele, mas eu não sabia também, né? Você sabia disso, Felipe? Eu sinceramente, descobri na hora. Não, eu não sabia, mas na hora também, lá no evento, o Pedro Pinto, que estava fazendo os comentários lá do jogo, né, esse comentarista do Esporte Interativo, também ele sabia, ele falou. Logo quando começou a campanha quando a campanha do Chiefs começou a extinguir o relógio, começou a ser um fator, ele já falou que mesmo se acabasse o relógio, ia continuar porque era a primeira campanha. Então, lá no evento não teve essa celeuma como foi na transmissão da SPM. Mas você se referiu a erros quando eu te perguntei primeiro sobre o jogo, Felipe? Algum específico que você olha voltando em retrospecto? Porque tem algumas questões, por exemplo, os 49ers erraram num bloqueio do Chris Jones que ele conseguiu forçar um passe incompleto numa situação importante pra cima do Brock Purdy e tal. Tem muita gente falando de holding contra o Kansas City Chiefs, mas sinceramente, eu acho que se você olhar todo o jogo da NFL, você vai encontrar um monte de holding não marcado. Eu não vejo como conspiração, nada desse tipo. O que você apontaria sobre esse jogo que você acha que vale a pena a gente, com alguns dias aí de cabeça fria, poder conversar? Holding, falaram muito aqui no Twitter que teve muito holding, mas eu reassisti o jogo e, pelo que percebi, a arbitragem foi bem leniente. Eles deixaram correr mesmo, não estavam marcando. Foi a arbitragem de Premier League, né? Segue o jogo. Então, acho que foi decisão do Bill Vinovich mesmo, de não marcar, deixar agarrar mesmo, a não ser que fosse uma situação muito egrégia de holding, porque umas situações que já vi sendo chamadas de jogo normal, mas no Super Bowl, tanto para um time quanto para outro, eles não estavam chamando. Então acho que reclamar de holding agora no Super Bowl acho que é meio inócuo, porque a arbitragem deixou correr. Então acho que não é uma situação que dá para reclamar. Acho que o que pegou muito para mim, tá vendo?
a gente sabia que era um problema recorrente do 49ers, que é um time que não consegue se adaptar bem nos jogos, né? A gente viu que é um time que tem muito problema para virar placar, virou placar pela primeira vez só agora nos playoffs e voltou muito agora no Super Bowl. É um time que não conseguiu se adaptar. Entrou muito no buraco do Steve Spagnuolo, né? Eu acho que o Steve Spagnuolo se firmou como talvez o melhor coordenador defensivo da história da NFL, mas o 49ers com o Kyle Shanahan tinha que ter se adaptado melhor no segundo tempo. Tentou forçar muitas coisas que não estavam dando certo no primeiro tempo. Ele tentou forçar, acho que o Christian McCaffrey estava claramente morto. Ele tentou forçar muito o Christian McCaffrey ainda. Acho que foi uma situação em que não deu certo. E acho que muito da inabilidade do ataque do 49ers no segundo tempo e das chances que o Chiefs dava e o 49ers não aproveitou, foi muito dessa inabilidade do time não conseguir se adaptar ao que a defesa do Chiefs estava apresentando. Isso é um problema recorrente do Kyle Shanahan, que já vinha acontecendo nas últimas temporadas. Parecia que ele tinha superado agora nesses playoffs, mas que no Super Bowl ficou evidente que não. E acho que numa situação de extrema pressão, que é a final da NFL, ele não conseguiu se adaptar, e acho que claramente sucumbiu à pressão novamente. Então acho que é uma situação que a torcida tem que ficar de olho, porque se ele continuar nisso, de não conseguir se adaptar, se continuar forçando erros, né, forçando situações desde o início, não deixar o quarterback se improvisar. Então acho que é uma situação que pode prejudicar muito o 49ers nos próximos anos. Realmente, o Christian McCaffrey estava exausto no final do jogo, né? E não é o ideal. E o Elijah Mitchell é um cara capaz como running back 2, né? Eu acho que isso eu vinha falando ao longo da temporada, né? Não é ser engenheiro de obra pronta. Eu achei que faltou um pouco de descanso pro Christian McCaffrey, e eu achei que faltou um pouco mais dele forçar a bola na direção do Kittle, do Ayuk e do Deebo Samuel. Sim, manufaturar alguns toques na bola pra eles, né? Porque acabou sendo o jogo do Christian McCaffrey e do John Jennings, né? E claramente foi parte do plano do Steve Spagnuolo, né? Principalmente no segundo tempo, né? Que no primeiro tempo os 49ers estavam tendo bastante sucesso correndo com a bola, com avanços e tal, e perderam a chance de girar a faca, né? Como diria o Maestro Júnior. Mas no segundo tempo eu achei que foi uma partida brilhante da secundária dos Chiefs, mas também a gente sabe que o Kyle Shanahan, ele tem umas jogadas especiais, né, ali pra abrir espaço e tal, e eu não vi essas jogadas no segundo tempo do Super Bowl, né? Claro, muito por conta do Steve Spagnuolo, que renovou o contrato com o Kansas City Chiefs, né, que é uma das melhores mentes defensivas aí da década, né, e tá numa situação particular com os Chiefs, né, porque ele já tem uma idade avançada, ele fracassou enormemente como head coach no St. Louis Rams, e por isso ele não é contratado por nenhum outro time, né? E aí os Chiefs conseguem segurar o cara que é o melhor coordenador defensivo da liga. Então, bom pra eles, mas realmente eles não conseguiram sair do nó tático do Steve Spagnuolo, né? No segundo tempo. Eu achei que um jogo como esse, o George Kittle sair com 2 recepções é bizarro, né? E a segunda recepção dele foi numa quarta descida que foi espetacular. Mas assim, dito tudo isso, foi um jogo decidido no último segundo da prorrogação, né? Foi ali aquele jogo que você simula, sei lá, 100 vezes, e os Chiefs ganham 55 e o 49ers ganha 45, algo do tipo. Foi um jogo extremamente equilibrado. Eu sei que nosso trabalho aqui é analisar e tal, e a gente tá fazendo isso, mas a verdade é que num jogo tão apertado como esse, são vários fatores que definem a sorte, né? Um passe incompleto aqui, um bloqueio errado ali, e você vence ou perde um jogo, né? Eu não acho que... A gente vai falar sobre o futuro dos 49ers, eu acho que já vale a gente entrar aqui. A grande questão que muita gente vai debater nessa off-season dá pra você vencer um Super Bowl com Brock Purdy?
E eu acho que vai ter muito das pessoas analisando o resultado, mas na minha opinião, se você chega num Super Bowl com um quarterback, você pode vencer o Super Bowl com um quarterback. Ainda mais um quarterback que jogou bem no Super Bowl, na minha opinião, e uma partida decidida no final da prorrogação, nos últimos segundos da prorrogação. Eu tava fazendo uma conta aqui, quais quarterbacks que eu vejo como com certeza melhores que o Brock Purdy. E eu cheguei a 11 ou 10 que eu colocaria na frente do Brock Purdy. E antes desse exercício era o que eu pensava mesmo. Ele é um dos 12, 13 melhores quarterbacks da liga. Então dá pra vencer um Super Bowl com o Brock Purdy. A questão é, quanto mais você desce de nível de quarterback, menor é a sua margem de erro. Os Chiefs, a margem de erro deles é do tamanho do Oceano Atlântico, porque eles têm o Patrick Mahomes. Com o 49ers é um pouco menor. Mas foi um jogo que, assistindo, eles tiveram as oportunidades pra vencer. Eu não saí daquele jogo pensando, pô, com o Brock Purdy, os 49ers nunca vão vencer o Super Bowl. Então, vai ser um tópico nessa off-season, mas eu acho que é extremamente exagerado e injusto, porque o Brock Purdy, na minha opinião, fez uma temporada melhor do que a do Jimmy Garoppolo, por exemplo, no último Super Bowl que o 49ers chegou. Os dois perderam, é verdade, mas o Brock Purdy ainda tem mais 2 anos no contrato de calouro, né? Depois do próximo ano ele provavelmente vai ter que acertar logo a extensão, e eu não coloco o Brock Purdy de jeito nenhum como motivo para os 49ers terem perdido. Claro, você troca o Brock Purdy pelo Josh Allen, pelo Joe Burrow, pelo Justin Herbert, o resultado poderia ter sido diferente? Poderia, né? Mas você não estala os dedos e, vou trocar o Brock Purdy pelo Josh Allen. Não é isso que acontece. Então, eu não vejo questionamentos a serem feitos sobre o Brock Purdy seguindo em frente. Eu também não. Acho que chegou no Super Bowl com muitos méritos com o Brock Purdy como titular. Acho que ele tem totais condições de ganhar esse título, porque o 49ers vai se manter como um time muito forte, um time com um elenco muito robusto, né? Um elenco que vai sofrer algum turnover de peças agora nessa off-season, mas não vai ser tanto. Então acho que é um time que por conta do contrato do Brock Purdy, que é muito baixo, está em condição boa de renovar contratos que estão terminando agora. Então acho que é um time que vai se manter muito competitivo pelos próximos 2 anos. Acho que o Brock Purdy ele se mostrou que é um quarterback que é muito inteligente, é um quarterback que entendeu muito bem o que o Kyle Shanahan entende como ataque. Então acho que é um cara que está com um domínio, né, sobre o esquema ofensivo. É um cara que tem plenas condições de ganhar um título. Acho que como você bem disse, foi decidido no último segundo da prorrogação. É um jogo que muda alguma coisinha para cá, alguma coisa para lá. A gente está falando do 49ers campeão. Então, quando você vê a atuação do Brock Purdy no Super Bowl, não dá para falar que ele é o culpado pela ineficiência do ataque do 49ers no Super Bowl. Acho que não. Eu volto a dizer, acho que tem muita coisa do esquema ofensivo que foi montado e tem muita coisa também da agilidade do sistema de novo. Eu acho que não foi tanto do Brock Purdy, tanto que o Brock Purdy ele conseguiu guardar a bola, ele não teve problemas, né, de segurança com a bola, ele não teve jogadas desesperadas. Então acho que é um cara que, no primeiro Super Bowl dele, sendo um jogador de 7ª rodada, se portou muito bem. Então acho que é um cara que, o torcedor do 49ers, tem que ficar muito confiante pro próximo ano, porque é um time que vai se manter no topo da NFC. Então acho que eu concordo inteiramente com você. Acho que esse questionamento que a gente pode estar vendo nas redes sociais, né, da imprensa lá de fora, acho que é muito para fomentar debate, mas acho que não é real. Acho que é muita fumaça, porque para mim ele é inquestionável. Ele é o quarterback titular do 49ers, inquestionável. A gente vai ver no próximo ano, a gente pode discutir qual que vai ser o contrato dele, né? O que ele merece, né? O nível do contrato, qual que vai ser o patamar do novo contrato dele. Aí é uma outra discussão para 2025, mas para 2024 agora ele é titular inquestionável e acho que tem as condições de levar o time ao Super Bowl de novo. A equipe não tem tantos free agents assim, né? Eu tô olhando aqui a lista, o Randy Gregory, que chegou ao longo do ano, o Chase Young, que chegou ao longo do ano,
E o Javon Kinlaw, né, que é um defensive tackle que a equipe selecionou há alguns anos no draft, né, provavelmente vai ser uma escolha entre Chase Young e Javon Kinlaw. E com a chegada do Javon Hargrave no último mercado, eu não ficaria surpreso se a opção fosse o Chase Young, porque o Javon Kinlaw ele vai ser... Defensive tackles costumam ser caros, o Chase Young não fez um bom ano, talvez seja um grande candidato a franchise tag. A grande renovação da equipe que ela precisa acontecer é com o Brandon Ayuk, que... Eu falo isso aqui sempre, né? O Deebo Samuel é o wide receiver mais famoso dos 49ers, mas o wide receiver 1 é o Brandon Ayuk, né? O Deebo Samuel, ele faz mais aquelas trick plays e tal, e o Brandon Ayuk corre as rotas de wide receiver 1. E como ele tá entrando no último ano de contrato, é o momento que você normalmente renova, né? Porque você não quer ter a pressão do cara chegando como free agent e tal, e acho que é a grande prioridade dos 49ers nessa off-season. E uma grande mudança aconteceu, a demissão do Steve Wilkes, que chegou esse ano para substituir o DeMeco Ryans como coordenador defensivo, e os 49ers eles vinham, né, com o Robert Saleh, ele vai se tornar head coach nos Jets, eles substituem com um cara dentro de casa, né, que é o DeMeco Ryans. Aí agora ele substitui com um cara de fora, não deu certo. Eu achei que o Steve Wilkes fez um ano bem ruim, uma defesa pior do que a dos últimos anos, principalmente na secundária, mas, assim, é o tipo de demissão que eu acho que não aconteceria se os 49ers tivessem perdido o jogo, né? E aí volta aquilo que a gente falou, né? Um detalhe aqui, um detalhe aqui. E aí ele acaba demitido. Fica um pouco com cara de... Ele foi o boi de piranha? Ele foi o cara que colocaram a culpa? Fica um pouco, mas também, olhando pro trabalho do Steve Wilkes nessa temporada, eu não acho um absurdo ele ser demitido. Eu escrevi no Twitter, alguém tinha que ser sacrificado no vulcão, que foi o Steve Wilkes, né? Mas claramente o trabalho dele não foi bom, né? Porque é um cara que herdou uma defesa do DeMeco Ryans, que era uma das grandes defesas da NFL, e claramente a defesa caiu de nível. Tanto no pass rush, que era o grande chamariz dessa defesa, nesse ano teve uma queda brusca, né, de produção. Eu acho que na secundária você sofreu com lesões, né? Sofreu também com queda de produção de jogadores. Acho que é uma área que, né, nessa janela de transferência, no draft, acho que é onde vai ser o foco principal do 49ers. Mas é uma demissão que faz bastante sentido pelo trabalho que ele vinha fazendo. Mas obviamente, se o 49ers tivesse vencido o Super Bowl, ele não teria sido demitido. Então fica claramente essa sensação que ele foi o sacrifício para apaziguar os deuses, né? Então, vamos ver qual que vai ser o caminho que o 49ers vai tomar agora, né? Porque a gente já está bem avançado, né, nessa janela de contratação de técnico, né? Já tem, assim, você não tem tantas opções disponíveis agora, então acho que vai ser um caminho que vai ser interessante ver qual caminho que o 49ers vai tomar. Será que vai atrás do Mike Vrabel? Será que o Mike Vrabel aceita ser coordenador defensivo do novo? Então acho que é uma situação que vale a pena acompanhar o que o 49ers vai decidir fazer agora nessas próximas semanas. Posso te falar uma coisa completamente maluca que não vai acontecer? Sim. Sabe quem que é fã do Kyle Shanahan? E da família Shanahan em geral? Você já sabe quem eu tô falando, né? Ah, sim, claro. Bill Belichick respeita muito o Kyle Shanahan, porque ele competiu por muitos anos contra o pai dele, né, o Mike Shanahan. Dizem que parte do motivo pelo qual os Patriots mandaram o Jimmy Garoppolo pros 49ers é porque Bill Belichick queria meio que ajudar o Jimmy Garoppolo, e ele respeita o Kyle Shanahan. Tem o Bill Belichick aí no mercado. E aí? Interrogação. Acho que o Bill Belichick não. Acho que o Bill Belichick não volta a ser coordenador defensivo. Acho que... Porque seria uma sombra muito grande em cima do Kyle Shanahan. Aí não acho que não valeria a pena. Não só em cima do Kyle Shanahan, mas também do John Lynch e do Daniel Manager, né? Então acho que é uma situação que trazer o cara para ser coordenador defensivo, acho que traria mais dor de cabeça do que realmente méritos, né? Obviamente é um gênio defensivo, obviamente a defesa melhoraria, mas acho que as dores de cabeça que isso traria, a sombra que ele traria, não vale muito a pena.
Um exercício de pensamento divertido apenas que eu trouxe pro podcast. Não vai acontecer. Eu ficaria surpreso se acontecesse. O Bill Belichick não vai voltar a ser coordenador defensivo, ao menos que ele seja um completo maníaco que não consegue ficar longe do futebol americano de qualquer jeito, né? Ele que tá solteiro agora também, né? Tem essa história. E seria meio tipo o Milwaukee Bucks contratando Doc Rivers pra ser consultor. Eu citei isso no outro podcast, mas é que eu acho que é uma história espetacular, né? Que ele chega pra ser consultor pra ajudar o Adrian Griffin, e aí a consultoria dele diz: demite o Adrian Griffin e me contrata como head coach. Pode ser o caso. Aconteceu isso? Foi os Bucks contrataram o Adrian Griffin, que era um head coach estreante. Sim. E aí, eles contrataram o Doc Rivers como consultor pra, ajudar o Adrian Griffin e reportar a diretoria sobre o time e tal. Aí chegou um determinado momento que o conselho do Doc Rivers foi demitir o Adrian Griffin e contratar ele. E o Doc Rivers agora é o head coach do Milwaukee Bucks. Então, é fácil. Baita consultoria. Vamos passar pro Kansas City Chiefs agora, que tá naquele... Tá no meio de... Assim, no meio de tudo que não... Qualquer fã de esporte, seja qual for o esporte, daria tudo pra estar, né? Porque você tem o melhor quarterback da NFL, por uma margem significativa. Eu falei no último podcast e repito, eu acho que a posição de quarterback nunca foi jogada num nível tão alto como nesses 6 anos do Patrick Mahomes. Não tem nenhum quarterback que tem uma fatia de 6 anos tão boa quanto essa do Patrick Mahomes. Ele tem 29 anos ainda, então o fim não tá nem próximo. Tá no ápice do ápice do ápice dele. E é um time que vai entrar nessa off-season com algumas questões na defesa, porque eles têm 2 free agents gigantescos, Chris Jones e LaJarry Sneed. O Chris Jones falou na comemoração do título hoje. Aliás, eu ia falar depois do que a gente terminasse o Super Bowl, mas vale a pena registrar. Teve uma confusão na parada lá de campeão do Kansas City Chiefs, né, no desfile, e tiros foram ouvidos, a polícia mandou todo mundo evacuar, uma estação de trem, algo do tipo, não sei se era de trem ou de ônibus, sei, e uma pessoa morreu, acho que pelo menos 15 feridas na última vez que eu vi a atualização. A polícia afirma já ter prendido os autores dos disparos, que não tem detalhes ainda o que aconteceu, mas é uma notícia triste vindo da celebração do título, que é uma notícia que obviamente a gente passa aqui pra você. Mas do lado esportivo, tem esses 2 free agents que são 2 peças chaves nessa defesa. O Chris Jones disse que quer voltar, mas estava cheio de bebida na cabeça, tá na animação. Na hora do vamos ver quem pode oferecer o melhor dinheiro, né? Mesma coisa o LaJarry Sneed. Os Chiefs têm 22 milhões de dólares em espaço na folha salarial e podem abrir até 35 a mais, reestruturando o contrato do Patrick Mahomes. Eu acredito que vai ter alguma reestruturação nesse contrato, mas a gente fala muito sobre reforço na posição de wide receiver e tal, mas eu acho que eles de novo vão olhar pro draft, pra wide receiver, e vão tentar manter os 2. Um desses 2 vai receber a franchise tag. Qual vai ser é a questão. Acho que essa é a grande decisão que o Chiefs vai ter que tomar, porque são duas âncoras, né, na defesa do Chiefs, são 2 jogadores que foram muito importantes agora nessa campanha do título, e acho que o problema de você colocar a franchise tag de novo no Chris Jones é alienar o jogador, né, porque acho que ele vai ficar meio bravo se você colocar de novo a franchise tag nele. Acho que a melhor solução seria chegar no contrato, né, mas a gente já viu nos últimos anos que as negociações com ele são meio tortuosas, né? Não é uma situação que se desenrola fácil. É um jogador que quer ser pago como top edge da NFL, e claramente, né, ele merece, mas é uma negociação que não é fácil, e eu acho que, considerando que o time agora entrou nessa situação de dinastia, 2 títulos seguidos, acho que a negociação vai ser mais acalorada do que nos últimos anos, né? Acho que você colocar a franchise tag no LaJarry Sneed, acho que você é mais tranquilo, por assim dizer, porque é um jogador que ainda não recebeu
Então acho que você coloca nele e você abre negociação com o Chris Jones e vê o que desenrola aí. Porque é uma situação que é um jogador que, se sair do Chiefs, é uma perda absurdamente grande, né? Apesar de você ter uma rotação de jogadores lá na defesa do Chiefs que mostrou potencial, né? Foi bem agora, principalmente nos playoffs. Acho que se por algum acaso o Chris Jones sair, se ele entrar no mercado aberto, ele vai receber um contrato absurdamente gigante. Acho que seria uma perda enorme. Então acho que seria bom pro Chiefs renovar esse contrato antes da abertura da janela. Pode falar. Eu ia falar que não tem outro defensive tackle como Chris Jones, né? Você não... Tem o Aaron Donald e tem ele. E é esse tipo de... Ele quer ser recompensado como tal. Exatamente. E assim, ele quer ser recompensado mais até do que o Aaron Donald, né? Ele quer resetar realmente o mercado. Então é uma situação que ele merece esse contrato. Não vamos falar aqui que é um cara que tá viajando, tá maluco, mas é um cara que realmente merece esse contrato. Então é uma situação que o Chiefs provavelmente vai ter que reestruturar o contrato do Patrick Mahomes, né? Vai converter boa parte do salário em bônus, né? Para conseguir separar por vários anos. Então, se você empurra para frente o contrato e abre espaço no salary cap desse ano. Na situação, na posição de wide receiver, obviamente o time vai precisar fazer mudanças, né? Porque a gente já viu que nesse ano foi uma situação triste e lamentável, né? Apesar do título. Então acho que você vai precisar não sei se na janela você vai trazer gente. Acho que falar de Mike Evans, por exemplo, é uma situação que é inviável considerando os dois jogadores que a gente acabou de falar, né? Então acho que é uma situação que é mais baixa. Acho que a gente tá falando de jogadores mais de meio de cadeia, assim, mais de meio de prateleira do meio, ou draft, porque num topo assim de jogadores de topo assim de janela, acho que dificilmente o Chiefs vai atrás, a não ser que sacrifique muito a sua folha salarial para ganhar o terceiro título. Eu acho que é improvável que o time faça isso, porque eu acho que o time está pensando muito mais perenizar essa dominância do que ganhar um título agora e entrar numa reconstrução mais profunda. Eu acho que é um time que está fazendo um trabalho de médio e longo prazo. Então acho que você vai trazer jogadores médios para tentar ir fazer, confiando que o Patrick Mahomes eleva esses jogadores como fez esse ano, né? No fim das contas acabou elevando esses jogadores de ruins para médios. Então acho que esse é o caminho para o ataque. Acho que você vai ter que focar na defesa, vai ter que focar na renovação desses dois jogadores e torcer para que as negociações não sejam tão tensas como foram nos últimos anos. O meu palpite aqui é que o Chris Jones acerta um contrato de 3 anos e um valor alto que o coloque como defensive tackle mais bem pago da liga, naquele formato ali, 2 anos primeiros ali garantidos e tal. E o L'Jarius Sneed, eu diria, franchise tag e depois sai o contrato a longo prazo. Outros free agents, Willie Gay, que, assim, é um bom linebacker, mas ele não é o melhor linebacker do time, né? O melhor é o Nick Bolton. Então ele vai ser uma casualidade do cap. Tem o Mike Edwards também, safety, que é um cara que chegou também há pouco tempo e tal. Left tackle titular da equipe, Donovan Smith, é free agent também. Ele que foi ali que... Ele foi dispensado do Tampa Bay Buccaneers, né? Ele assinou por bem pouco com o Kansas City Chiefs por $3 milhões. Por $3 milhões, ele foi ok. Ele não fez um grande ano. Ele não é um grande left tackle. Mas por $3 milhões, se ele tiver disposto a, de novo, aceitar um contrato como esse e não tiver outras opções, eu acho que os Chiefs trariam ele de volta. O Mecole Hardman talvez receba ali o contrato de obrigado, né? Pela recepção pelas 2 recepções que ele teve no Super Bowl, né? Aquela longa do Patrick Mahomes, que acabou não gerando nada, né? Porque teve o fumble depois. Mas, acho que em termos de ataque, é muito mais aqueles jogadores na linha do Juju Smith-Schuster, do Marquez Valdes-Scantling, né? Como foi naquele ano. E vamos continuar investindo no draft. Porque os Chiefs têm investido. Deu certo com o Rashee Rice, deu errado com o Sky Moore, deu errado a troca com o Kadarius Stoney, né? Então essa é a realidade da NFL. Acho que eles têm que continuar usando escolhas altas. Mas acho que os 2 contratos do Chris Jones e do L'Jarius Sneed saem.
E acho que a gente vai ver uma reestruturação desse contrato do Mahomes. Porque não só isso, né? Não só eles têm que reforçar, porque precisam reforçar o corpo de recebedores, né? Não dá pra gente deixar, porque o Travis Kelce fez uma grande pós-temporada, presumir que tudo voltou ao que era antes, né? Porque o Travis Kelce não foi o Travis Kelce na pós-temporada, né? Eles precisam de mais opções além dele e do Rashee Rice, né? Acho que o Mahomes é genial, mas tem um limite do que ele pode fazer, de criar com esses jogadores, né? Então eles têm que achar outro alvo, e eu concordo plenamente com o Felipe, não vai ser o Mike Evans e insira wide receiver caro aqui. Mas acho que sobre o Super Bowl é isso, né? Acho que a gente pode falar do Super Bowl 59 já? Super Bowl 59. Acho que tá 361 dias pro Super Bowl 59. Não é que eu esteja contando, mas faltam 361 dias. E quantos dias pro jogo do Brasil? Faltam 201 dias. Vai chegar. Odds pro Super Bowl 59. Eu falei sobre isso logo quando acabou o podcast. E eu comentei, eu vendo as odds lá no Bodog, o 49ers era o favorito. Era 6,50, se eu não me engano. E o Chiefs era o segundo favorito. E na hora eu falei, pô, isso aqui tá errado. O 49ers, o Chiefs não pode nunca, enquanto o Patrick Mahomes não estiver lá, não pode deixar de ser o favorito. E o mercado meio que já andou nessa direção. Kansas City Chiefs, pra vencer o próximo Super Bowl, tá pagando 6,0. 49ers 7. Baltimore Ravens 11. Buffalo Bills 12. Detroit Lions 13. Cincinnati Bengals 15, Dallas Cowboys 15, Green Bay Packers 16, Miami Dolphins 19, Philadelphia Eagles 19. Aí tem uma queda. Me surpreendeu a queda do Philadelphia Eagles, Felipe, que era um dos grandes favoritos na última off-season e agora tá aqui no 10º. Não sei se o pessoal tá subestimando a equipe, se tá de forma correta estimando essa nova comissão técnica com a permanência do Nick Sirianni, mas eu achei que os Eagles deveriam estar um pouco mais alto, por exemplo, atrás do Green Bay Packers. Me surpreendeu. Atrás do Green Bay Packers é realmente bizarro, porque volta aquilo que a gente disse em outros podcasts, a manutenção do Nick Sirianni foi bizarra, né? Porque é um cara que perdeu o controle da equipe e deram a chance para ele remontar de novo a comissão técnica para ver se vai dar certo, né? Porque o que deu errado no Eagles nessa última temporada não foi elenco, foi técnico, né? Porque elenco é um elenco muito forte, vai continuar sendo um elenco muito forte, continuar sendo um dos favoritos da NFC. Acho que amarrando tudo certinho no time, acho que é um dos grandes favoritos sim para o Super Bowl. Acho que botar ele atrás do Packers é muito auê do que o Jordan Love fez agora nesses últimos meses, né? Mas acho que é um time que tá atrás ainda do Eagles. Acho que é um time que precisa se provar realmente mais um ano que pode brigar lá em cima, claro. E não é um time que eu boto agora como favorito pro Super Bowl. Acho que o Eagles pra mim tá lá em cima junto com o 49ers, junto com o Lions. Acho que são os três grandes favoritos da NFC hoje. Por exemplo, Cowboys 15 e eles 19, eu não acho que tem uma diferença assim significativa. E meu nível de confiança quanto ao Mike McCarthy não é muito diferente do Nick Sirianni também, né? Então eu achei que o Philadelphia Eagles talvez seja uma boa pra comprar em baixa aqui, né? Nesse momento. Eu gosto das odds do Buffalo Bills também, 12,0. E eu achei que o Bengals tá um pouco alto também, que eu acho que eles têm algumas questões a serem resolvidas, né? Perderam o coordenador ofensivo e tal, então não sou muito fã. Algum outro time aqui te chamou a atenção ou podemos seguir pro patamar do meio? Não, acho que o Bengals tem essa situação que o Joe Burrow precisa se provar, né? Que vai estar saudável. Né, acho que é um time que o Joe Burrow saudável, com o Jamar Chase, a gente sabe que é um time que briga lá em cima, né? Um time que já foi vice-campeão da NFL, então é um time que com certeza briga para chegar ao Super Bowl, mas precisa realmente se provar que consegue voltar àquele nível que a gente viu de últimos anos. Mas é um time que acho que essas odds aí acho que tá meio alto também. Acho que hoje não botaria eles como entre os favoritos. É um time que precisa se provar de novo. Continuando com as odds lá, e se você gostar de alguma, crie sua conta no Bodog utilizando o meu link que tá na descrição. É uma forma aí de você
mostrar o seu apoio ao podcast Cara dos Esportes. Você pode se tornar apoiador também, né? Que é outra forma, uma forma mais direta de mostrar o seu apoio. Link também tá na descrição. Você tem acesso a podcasts exclusivos durante a semana que continuam durante a off-season. Meus textos nas newsletters. Então, não perca. Houston Texans 26,0. Que eu acho que tudo bem, acho que a permanência do Bob Slowick é gigantesca. Mas 26,0, a sensação que eu tenho um pouco de empolgou aqui. 26 acho que é meio alto pro Texas, né? Porque é um time que foi muito, teve um desempenho muito acima do esperado, né? Sim. Acho que você pode ter aquela situação de regressão à média, né? Acho que é um time que pode ter um pouco de regressão no segundo ano, um time que agora os outros adversários vão se preparar melhor pelo que o CJ Stroud apresenta em campo. Então acho que muda um pouco a situação. Acho que no primeiro ano você teve aquele elemento de surpresa do CJ Stroud e agora no segundo ano você já tem corpo, né, para os times analisarem, para estudarem, para se prepararem o que ele mostra. Acho que é uma situação que o time que pode ter dificuldades nesse segundo ano de trabalho do Nico Ryan. Então acho que 26 é um pouco alto para mim. Chargers 26,0, né? Tem a chegada do Jim Harbaugh, só que ao mesmo tempo eu acho que é um elenco que, sem muito alarde, precisa de muita renovação, né? Tem vários jogadores de nome que a gente conhece, mas que estão bem abaixo do que já foram, então eu acho que tá por aí mesmo. New York Jets de Aaron Rodgers 26,0. Los Angeles Rams 31,0. Esse eu gosto. Eu acho que como um investimento futuro aqui, Los Angeles Rams, porque eu gostei muito do que eu vi da equipe e eu acho que algumas peças jovens devem continuar evoluindo. Tem o Puka Nacua, o Cooper Kupp e eu gosto desse 31,0 dos Rams aqui. Eu acho que é uma odd boa, acho que depende muito do Matt Stafford, né? Será que ele vai demonstrar idade? Será que é um cara que vai conseguir manter o mesmo nível? Eu acho que gira em torno dele, porque é um time que está com uma base bem jovem, né? Um time que enfim vai ter uma escolha de primeiro round nesse draft, talvez, né? Se não fizer alguma coisa, mas é um time que vai ter escolha premium para reforçar o time pela primeira vez em 200 mil anos, então acho que isso vai ser bem-vindo. Então acho que é um time que está em tendência positiva depois do que mostrou nessa última temporada. Acho que é interessante. Acho que essa odd hoje, se quem colocar dinheiro nisso daí, acho que pode ter rendimento bom lá para frente, talvez. Cleveland Browns 36,0. Eu vou dar um spoiler aqui. Os Browns não vão vencer Super Bowl com Deshaun Watson. Não é uma questão de por que ele fez fora de campo. É uma questão que o nível que ele tá jogando, com o salário que ele recebe, essa conta não fecha. E ao menos que ele tenha uma volta milagrosa à forma dele no Houston Texans, é impossível vencer o Super Bowl com o Deshaun Watson no seu cap. Tô maluco? Não, eu falo o seguinte, é bad vibes tocar esse time com o Deshaun Watson. Eu acho que não ganha Super Bowl, não. Jacksonville Jaguars 36,0. A opinião pública se voltou toda contra o Trevor Lawrence, né? E já era esperado depois do desempenho dele. Chicago Bears 41,0. Indianapolis Colts 46,0. Atlanta Falcons 51. Vikings 56. Steelers 61. Seahawks 66. Buccaneers 66. New Orleans Saints 81. Cardinals 101. Olha, pode me chamar de maluco, mas eu gostei de algumas coisas que eu vi o Kyler Murray fazer. O Jonathan Gannon foi uma surpresa como head coach. E esse time provavelmente vai ter o Marvin Harrison Jr. como wide receiver. Eu não acho que o Cardinals deveria estar 101,0. É um time que precisa se provar muito, né? Acho que é um time que tá com um elenco ainda que precisa ser muito reforçado para ser levado realmente a sério. Mas eles estão 101 e o Tampa Bay Buccaneers está 66. É que o Tampa Bay Buccaneers chegou no Super Bowl agora, né? Acho que você tem essa mitigação, né? De levar em conta isso. Acho que o Cardinals está numa conferência que é muito mais pegada do que o Buccaneers, né? A chance do Buccaneers ir para os playoffs é muito maior do que o Arizona Cardinals enfrentando 49ers e Rams, né? 2 vezes por ano. Então acho que
Cardinals, você vai ter um reforço muito grande com o Marvin Harrison, que vai ser uma arma absurdamente forte pro Kyler Murray. Eu acho que é um time que foi uma surpresa positiva, mas acho que é um time que precisa ser muito reforçado ainda. Acho que é um trabalho que é muito incipiente. Acho que acho que 101, 100, acho que é um bom patamar para essas odds, sim. Eu acho como uma long shot. Eu acho interessante. Denver Broncos 101 também, Raiders 101, New England Patriots 101, a franquia New York Football Giants 101 também o Daniel Jones pode ser 1001, né? Que não, pode ser 200 mil. Odds é tipo aquelas odds que o pessoal botou, né, durante o semana do Super Bowl, né? Se vai ter os aliens vão chegar em Las Vegas e o jogo vai terminar no empate, ou o Daniel Jones venceu o Super Bowl, né? Quais odds são maiores, né? Washington Commanders 101, Titans 151, Panthers 251. Coitado do Bryce Young, porra. A história do Bryce Young me deprime, cara, porque eu achava que ele ia ser tão bom, ele parece ser gente boa, mas ele foi tenebroso. Assim, uma das piores temporadas de calor que eu já vi, assim, de uma escolha muito alta como ele. E eu acho que tudo é muito deprimente lá nos Panthers. Não, acho que o Panthers é um time que... Esse é um trabalho de longo prazo. Acho que você acho que a torcida não pode esperar nada para essas temporadas. Acho que o mínimo que eles podem esperar é o Bryce Young minimamente mostrar que é um quarterback viável na NFL. Porque se ele repetir o desempenho agora em 2024, que foi nessa última temporada, o Panthers vai começar a olhar o draft de novo. Eu não acho que vai ser sinal que ele vai estar estragado, que não vai render mais, porque é uma pena, cara, porque é um quarterback que tinha um potencial muito grande, né? Tem um potencial muito grande, eu acho. Então acho que não. Mas é uma situação muito ruim lá no Panthers. É um time muito fraco, um time que claramente estava sem direção e agora está começando de novo. Agora com o David Canales para ver o que dá certo lá, né? Acho que é um cara que eu gosto do David Canales. Acho que é um nome que, se desse mais um ano lá no Buccaneers, acho que seria um nome no ano que vem ele seria um nome muito quente nessa janela de contratação de técnico. Acho que o Panthers se antecipou e contratou agora. Acho que é um nome que é interessante, mas é um time muito fraco, é um time que tem muitos buracos, é um time que não tem muita perspectiva. Acho que o mínimo que os torcedores podem esperar é essa evolução do Bryce Young como quarterback. Então é isso, pessoal. Essas são as odds lá no Bodog. Criem sua conta utilizando o meu link. Deem sempre aquela moral aos patrocinadores do podcast Cara dos Esportes. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @oquarterback para tweets sobre futebol americano, sobre Big Brother, sobre o casting do Quarteto Fantástico, Star Wars e muito mais. Felipe, brigadão. Até a próxima. Valeu, Gabriel. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes volta naquele ritmo que vocês estão acostumados. Fique de olho nas redes sociais aí. Deve ter mais um episódio de NBA nessa semana e um episódio exclusivo para apoiadores de NFL. Fiquem de olho nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Então até a próxima. Tchau. Cara, brigadão, hein? Imagina. Sem problema nenhum. Cara, eu tô tão deprimido com o Giants. Toda essa história que vai ficar o Daniel Jones tá me dando uma úlcera. Eu não ligo mais. Eu já desisti. Eu já abri mão. Eu sei que vai ser todo mundo demitido no ano que vem. Vai voltar um tata técnico, porque o Brandeba é um tirano. Então já tô resignado. Você acha que o Bill Belichick já tá olhando pra casa em Nova Jersey em 2020? Eu acho que sim. É a cara do Giants. Eles amam o Bill Belichick. Eu tenho certeza que o Bill Belichick vai ser técnico do Giants ano que vem. Eu boto dinheiro nisso, cara. Também colocaria. Mas, cara, brigadão, hein? Abração. Nada que isso. Abraço.